Graça e paz, abençoados. Eu estou gravando esse novo vídeo aqui, mais um vídeo, né? Me sinto muito motivada a gravar, a falar sobre viver em graça. E uma das coisas assim bem particulares que eu tenho visto, assim, algumas pessoas me perguntam no privado, né, se o coração arde, queima, né? Sobre essas afirmações, sobre tudo que está sendo postado, sobre esse viver em graça, a graça na nossa nação brasileira que está sendo muito difundida, apesar que alguns irmãos ainda, né, não conhecem, mas estão a expectativa, estão com a ardente expectativa da manifestação dos filhos, dos outros irmãos se manifestarem, trazerem essas boas novas. Quando a gente fala em graça, muito é confundido que a pessoa quer viver uma vida de libertinagem, uma vida de obras da carne, como nós falamos. E não é isso. O cristão em graça, ele já sabe, ele quer agradar o coração do Pai, né? Claro que a força que ele fazia na carne, ele tentava ali, sacrificava a sua própria carne para manter um padrão, sendo que não há essa necessidade. Então, os eleitos, né, os irmãos em graça, que têm essa liberdade, que a ele, que vem do céu, né? Não somos nós que escolhemos. É o próprio Deus que faz essa metanoia. Ele muda o nosso entendimento. Isso não vem de nós, porque toda autoridade vem do céu. Então, de repente, uma pessoa que você via tímida ou não se manifestando, de repente se muda totalmente, começa a falar umas verdades, falar algumas coisas que para alguns, né, considerado loucos, né? Como assim? Como aquela pessoa está falando essas coisas? Por que isso está acontecendo? Mas isso vem de Deus. Aprove o Senhor neste tempo a nossa nação e mundo ser impactado com essa verdade que é a graça, o Evangelho da Graça, a sã doutrina. E para nós, cristãos da graça, como é que a gente tem, qual é a doutrina que nós seguimos? Para os gentios, 14 epístolas, né? Deixados por Paulo, e nós ali é um manual para quem é livre. Para quem está condicionado a viver na lei, é usado mais os livros históricos. Para os irmãos da graça, a gente utiliza os livros, as 14 epístolas dadas para nós, para uma liberdade, não uma libertinagem. É muito confuso, às vezes, para a pessoa que não tem esse entendimento, não recebe a graça de entender, para ele é complicado, porque o único jeito que ele conhece é aquele. Então, de repente, vem uma pessoa que fala de Jesus e que ama Jesus em toda a sua intensidade e se diz irmão. E como é isso? Não, peraí, ele não está falando. Não, mas peraí, faz sentido. E não é por força nem por violência. A gente até queria, né, alguns irmãos, né, gostaria muito que várias pessoas que eu amo tivessem esse mesmo entendimento, mas não vem de mim. Eu não faço força. Eu não tenho esse poder para fazer aquele ou aquele como eu vivia antes, né? Vou ganhar almas para Jesus. Se ele é um eleito, uma hora ou outra, a sua mente vai sofrer o corte da graça. E ele vai se posicionar em graça, se assim for da vontade de Deus. E a primeira característica que ele assume é, ele rompe com tudo aquilo que não é convicção para ele em Cristo. Então ele abre mão da religião, ele abre mão de hábitos, de doutrinas, ele rompe e ele continua a viver a vida dele, mas com uma boa consciência. A graça, ela traz uma liberdade tão grande que a sua consciência, você passa por uma metanoia. E não veio de você. E o mais interessante é que algumas pessoas, né, não aceitam, né, alguns, né, como eu pus o vídeo, né, carinhosamente não comentaram, porque está entendendo hoje o meu posicionamento, porque essas pessoas conhecem a história.
essas pessoas estiveram com a Sara cristã, que agrada ao Senhor, ela conhece. E se ela ouvir, como está me assistindo agora, ela vai ver, continua sendo a Sara, só que ela tem uma liberdade que eu não tenho. É esse assumir. Que você não tem essa liberdade, não é porque você não quer, é porque o próprio Deus não te permite ter. Respeitar. Mas tem uma outra questão. Em graça, você fala do Cristo ressuscitado, você busca conhecer o Espírito Santo, você busca conhecer esse Espírito que te guia, que te norteia. É assim que você vive. Porque antes você não precisava de um padrão para dizer para você, não faça aquilo, não te convém. Dentro de você já te levava a reconhecer que você não podia fazer tal coisa. Ou que não te convinha fazer aquilo, ou que você já sabia que o resultado daquela atitude te traria consequências. Então não tinha que ter ninguém para te falar, porque a sua consciência era o Espírito te trazendo a consciência que aquilo ali não te convinha. Então hoje, muito mais em graça, você é sensível a essa voz do Espírito. Já outros irmãos que não têm essa liberdade, não a eles ainda não foi dado viver assim, e digo que alguns, passarão no sistema a vida inteira e não terão essa liberdade, mas são apaixonados pelo Senhor, amam o Senhor. Até essa condição de viver a lei é dada por Deus. O que não se pode impedir eu posso pregar só a lei? Então os irmãos que creem na graça, que vivem a graça, não podem pregar? Não podem falar sobre esse tema? Se há uma nação aguardando ardentemente, com expectativa ardente por ouvir essa palavra e serem livres, como é que pararemos de falar sobre isso? A graça de Deus está aí e é sensível para todos aqueles que amam a Deus reconhecer que algo está acontecendo nessa nação e que os filhos falarão sobre esta graça que liberta, porque há outros irmãos se culpando, são incapazes de alcançar 613 leis judaicas, porque é impossível, nem quem vive na lei consegue cumprir, nenhum homem conseguiu, só Jesus de Nazaré conseguiu cumprir todas as 613 leis. Então, você chega em graça e descobre que não precisa de nenhum sacrifício desse. Você é livre, seja livre. Você é mais do que vencedor em Cristo. Viva a liberdade do Espírito. Não viva em libertinagem, porque é a sua carne. A sua carne, é na carne que você vai colher.